Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, em nome de Cristo. Muito boa tarde e boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos Santa Marta, Maria e Lázaro, mas amigos de Jesus, acolhedores que o acolhiam nas suas viagens, e Jesus chorou por Lázaro. Portanto, era uma família muito amiga, muito acolhedora. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E vamos lembrar nesta Eucaristia Albano Bentecourt e Alexandrina Barbosa, familiares defuntos de Nelson e Rosa Silva, António, Bruno, Paulo, Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tamanha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus omnipotente e eterno, cujo Filho aceitou a hospitalidade que Santa Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos, por sua intercessão, que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, sejamos por vós recebidos nas moradas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, amamo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E de todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos dê o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Their device already, ready to connect. para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Their device pairs successfully. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que eu mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Hoje, neste dia em que celebramos na igreja Santa Marta, nós em Fátima, junto do santuário, temos a Casa de Santa Marta, que acolhe peregrinos, que acolhe viajantes, e em muitas partes a casa onde vive o Santo Padre em Roma, chama-se Santa Marta. E Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, portanto, uma família de 3 irmãos que muito próximos de Jesus. São Bernardo, nós sabemos que São Bernardo foi um grande santo que viveu na zona dos Alpes e numa época, na transição do ano 1000, mais ou menos por ali, há 1000 anos atrás, e um grande abade, um grande da ordem de Cluny, por exemplo, São Bernardo, fez uma coisa muito simples, além de coisas extraordinárias, mas a criação dos cães que nós conhecemos por aí de São Bernardo, que são cães especiais, uma raça que ele apurou, porque os negociantes atravessavam do sul da Europa para o norte da Europa os Alpes, e muitas vezes vinha a neve e perdia-se o caminho, e portanto não sabia para onde caminhar, porque com a neve é uma coisa e sem neve é outra. E portanto os cães com um potezinho de rum, de aguardente ou de cachaça, como queiramos chamar-lhe, eram eles que iam procurar os comerciantes, as pessoas que se perdiam nos Alpes, e depois então os frades de São Bernardo vinham e acolhiam. Foi um serviço extraordinário na igreja naquela época, uma coisa simples, uma coisa muito simples. Devemos isso a São Bernardo. E ele escreveu uma homilia sobre
São Bernardo sobre Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, e fala dos 3 ministérios. A nossa casa, o ordenamento da caridade, distribui 3 ministérios. Na casa de cada um, dizia ele, dizia São Bernardo, a caridade, através de 3 ministérios. Como uma caridade bem ordenada, distribui 3 diferentes ocupações na nossa casa, dando a administração a Marta, a contemplação a Maria e a penitência a Lázaro. Portanto, em qualquer casa, nós temos de ter critérios. E qualquer família, a educação que dá aos seus filhos é eles terem critérios. Mas nenhum filho é igual. Uns têm vocação para os estudos, outro para o desporto, outro... E a própria família deve estar atenta, e graças a Deus temos vivido numa sociedade que a grande maioria está atenta, a valorizar os dons de cada um. Mas na casa de cada um, Marta é o serviço, Maria a contemplação, a meditação, a oração, e o Lázaro a penitência. Portanto, chegou a estar morto e ressuscitou. Qualquer alma perfeita tem tudo isso conjuntamente. Todavia, cada um dessas ocupações parece convir mais a um do que aos outros, de modo que se dedicam uns à santa contemplação, outros ao serviço dos seus irmãos e outros por fim a refletirem de alma amargurada nos anos da sua vida, como feridos dormindo nos sepulcros. Portanto, estes 3 exemplos, Marta, Maria e Lázaro, devem nos instruir, porque vimos gente na sociedade em que vivemos, muito sós, idosos com muito sós, quase a vegetar, muito desânimo, quase como Lázaro no sepulcro, a dormir. E esta aceitação de ó Senhor, acode-me, vale-me das minhas aflições. Portanto, São Bernardo, que é um grande abade, um grande superior da Ordem de Cluny, dá-nos estes exemplos. Maria deve pensar no seu Deus com os piedosos e elevados em sentimentos, porque há nas nossas famílias pessoas mais viradas à piedade. Marta, no seu próximo, com disposições de benevolência e de misericórdia. E Lázaro em si mesmo, com humildade e comiseração. A atitude de Lázaro, de aflição, de agonia, e no tempo que corre, muita gente doente, muitas pessoas idosas podem rever-se nas suas angústias e na sua atitude de Lázaro. Os mais jovens, aqueles que estão mais disponíveis, Marta e Maria, devemos considerar cada um em que situação nos encontramos. No Antigo Testamento, se Noé, Daniel e Jó se encontrarem numa cidade, livrar-se-ão a si mesmos pela sua justiça, diz o Senhor, mas não poderão livrar nem filho nem filha. Não adule ninguém, e oxalá que também nenhum de vós se iluda. Os que receberam qualquer ocupação, nenhum cargo para desempenhar, devem manter-se sentados, ou aos pés de Jesus como Maria, ou então no fundo do sepulcro como Lázaro. Na igreja temos São Bernardo, apela-nos para nós refletirmos sobre estas 3 figuras, estas 3 pessoas, como no Antigo Testamento, Noé, Daniel e Jó, que tiveram funções diferentes completamente, mas eles não podiam fazer nada. Eles não podiam fazer nada porque eram servos. Assim como Maria, Marta e Lázaro, também cada um na sua função. E o que é mais importante é o serviço de Marta,
a contemplação, a oração de Maria, ou a penitência, o sofrimento penitente de quem sofre. Por exemplo, tanta gente que está acamada, que está desanimado da sua vida, está frustrado. Olha, devemos colocar-nos diante de Jesus, rezar e pedir ao Senhor que nos socorra, como Lázaro. Porque não haveria Marta de andar atarefada com muitas coisas, se ela tem por função ocupar-se de todos os outros. E Jesus repreendeu Marta. Mas Marta estava na sua função. E às vezes nós temos pessoas muito ativas, muito trabalhadoras, com muitas tarefas, mas há fases da vida em que temos que ser humildes, porque o chamamento de Jesus a Maria é para nós sermos humildados. Talvez tu já estejas na fase de rezar, talvez tu ou eu já estejamos na fase da penitência, e esta aceitação humilde do exemplo desta família deve-nos animar. A ti que não tens essa incumbência, resta-te uma das duas outras. Se não tens a incumbência da Marta, e eu às vezes nas casas das famílias que têm as avós, o avô e a avó, ainda graça da vida, que eram pessoas tremendamente ativas, que trabalhavam muito, e então vai estar na fase de estarem sentados, dar o seu exemplo de oração, contemplação com Maria. Ou então, se estás doente, dar testemunho como Lázaro, pedir a ajuda do Senhor para te ressuscitar dos teus medos, das tuas angústias, das tuas doenças, do teu sofrimento. Não devemos ficar perturbados antes de deleitarmos no Senhor, e pedir a Deus a graça para viver cada momento da nossa vida, sem nos preocuparmos com mais nada. Santa Teresa d'Ávila, aquele poema: nada te perturba, nada te espanta, só Deus basta. E basta-te em cada fase da tua vida, ou na fase de Marta, na fase de Maria ou na fase de Lázaro. Marta deve ser advertida de que o que acima de tudo se requer nos administradores é que sejam fiéis. E Marta era fiel. Devemos ser fiéis e procurar os interesses de Jesus e não os nossos. Se tiver uma intenção pura, se cumprir a vontade de Deus e não a nossa, enfim, a nossa atividade será justa e boa, seja qual for a fase em que nós nos encontremos. Há quem não tenha olhar puro e receberá a sua recompensa. Este Evangelho convida-nos a refletirmos nestas três figuras, Marta, Maria e Lázaro, e questionarmos em que fase é que estamos, qual é o meu lugar, o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor me deseja para mim neste momento. Uma das grandes virtudes dos cristãos é a aceitação, ou a aceitação humilde. Quem não tem fé, muitas vezes sobressai, e às vezes porque temos a desgraça de cair na falta de fé, cair na revolta, não aceitação, ficarmos frustrados, sem sabermos para onde caminhar, e devemos olhar para estas três pessoas em que nos dão um grande exemplo, cada um na sua fase, cada um na sua atitude, mas todos no mesmo projeto, na vontade de Deus. Nem só os velhinhos estão bem, nem só os jovens estão bem, nem só as crianças, cada um na sua vida humilde,
deve procurar cumprir a vontade de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de Santa Marta, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Por todas as donas de casa, para que recebam com alegria quem as visita, e não esqueçam que procurar a Deus é a melhor parte, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa diocese, para que Jesus tenha nelas um lugar, como em Betânia, na casa de Marta e de Maria, oremos. Deus, fonte da santidade, ouvi-nos. Pelos que vivem absorvidos pelo trabalho, para que, reconhecendo o essencial, se disponham a sentar-se aos pés de Jesus para o ouvir, oremos. Deus, fonte da santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, sejamos chamados à sua direita no reino eterno, oremos. Deus, fonte da santidade, ouvi-nos. Continuemos a rezar. Termina hoje a visita do Santo Padre, o Papa Francisco, ao Canadá. Rezemos para que esta viagem gere frutos, e frutos iguais àqueles que nos falam o Evangelho de hoje, Marta, Maria e Lázaro, cada um de nós, com a sua humildade, reconhecendo os erros, mas também tendo alegria e orgulho de pertencermos à Igreja, e à Igreja de Jesus Cristo. O mundo tem os seus critérios, a sua forma de falar, de pensar, mas nós devemos pedir esta graça, a nossa fidelidade, como Marta, Maria e Lázaro. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, de suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a nossa Santa Igreja. Oremos ao proclamarmos as maravilhas que realizaste em Santa Marta, Maria e Lázaro. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitaste a sua generosa hospitalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda a parte,
por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos afastaste das coisas efêmeras deste mundo, para que, a exemplo de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, servindo-vos com sincera caridade na terra, contemplemos eternamente o vosso rosto no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como São Bernardo diz, para nós nos identificarmos nas fases em que estamos da nossa vida, com alegria, ou na fase de Maria, de muito trabalho, na fase de Marta, de muito trabalho, Maria, de muita oração e contemplação, ou na fase de Lázaro, de penitência, de sofrimento, de consagração na dor, e que seja um motivo de alegria a todos aqueles que estão à nossa volta, sabendo que cada fase da nossa vida é apreciada por Jesus e por Deus. Muito obrigado a todos aqueles que se têm inscrito na nossa página e logo às 8h30, como sempre, no horário de 8h30 do Ontário, Canadá, teremos o terço transmitido. Muito obrigado a todos aqueles que seguem. Sejam todos muito boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.